E eu vou convidar agora para mediar, a gente vai continuar falando sobre imóveis nos Estados Unidos, mas agora o assunto ele vai virar construção nos Estados Unidos. Se você quer construir o seu imóvel, ou se você tem um negócio e você quer reformar o seu imóvel, quais são os passos? Então, deixa eu convidar aqui minha amiga Simone Negri. Eu acho que esse daqui é o próximo assunto, hein? Sobre franquias. Agora é construção. Construção. E você é o rapaz da construção lá, comercial, que eu sei já, franquias e outras coisas. Sim. Vamos lá. Bem, Lucas, conta um pouquinho para a gente como foi iniciar um projeto de construção comercial lá nos Estados Unidos. Desafios. A questão dos Estados Unidos é a gente sempre vestir vários chapéus, né? A construção, ela foi mais um elemento aí nesses 10 anos de carreira que eu acabei tendo que aprender para conseguir ajudar os nossos clientes, né? Porque a recorrência infelizmente, né, de investidores desbravadores, né, porque vocês são desbravadores, né? A coisa do empreendedor é sempre achar que não precisa de ajuda, né? E a maioria dos clientes que vieram me procurar em algum momento é porque teve algum problema durante o período de construção ou reforma do seu imóvel nos Estados Unidos. Até que você falou problemas. Então, esse cliente ele já residia lá ou era um cliente daqui que está ampliando os negócios lá? Ótima pergunta. A maioria, né, a gente tem os dois tipos, os dois perfis de clientes, e os dois são exatamente o mesmo. A gente tem o cliente que já mora nos Estados Unidos, já comprou o seu imóvel nos Estados Unidos e agora está querendo construir, está querendo abrir. Eu abro muito restaurante, por exemplo. Só nos últimos 2 anos a gente abriu aí 8, 9 restaurantes. Primeira coisa que dá problema, sempre restaurante, né? Uau! E qual o primeiro passo para a pessoa que quer iniciar um projeto de um restaurante? Tá. Assim, o processo lá é bem diferente daqui do Brasil, né? Em primeiro lugar, você precisa alugar o imóvel certo, né? O processo ele sempre começa, o valor que você vai investir na abertura do seu negócio, ele depende da construção que você tem que fazer nesse imóvel. A minha área de atuação na corretagem, hoje, ela está 85% pelo menos na corretagem comercial, né? A Rosânia toca toda a parte residencial, eu faço corretagem comercial e agora construção também. Na corretagem comercial, muitos clientes eles vêm, por exemplo, eles sempre ouvem aquele profissional extremamente qualificado que é o primo do amigo, né? O primo do meu amigo fez assim, então é assim que eu vou fazer, e sempre não sei o que acontece com o primo do amigo que sempre dá problema. É só ir no primo do amigo, só uma perguntinha, ele pega o plano de negócio do primo também ou é só na conversa? Não, pega o plano de negócios do primo, e apresenta todas as sugestões do primo e vai, né? Então o primeiro mito, né, que se tem é se o imóvel ele é que a gente chama de second generation, né, segunda geração. Se o imóvel ele já foi um restaurante anteriormente e eu alugar esse imóvel, eu não preciso fazer reforma. Posso entrar e operar. A resposta é não. Existem várias nuances dessa regra. Eu já tive pelo menos 10 clientes que tiveram problema com isso, né? A Flórida, a lei de construção da Flórida, tudo lá é regido pelo FBC, que é o Florida Building Code, que é o Código de Construção do Estado da Flórida. Cada estado tem o seu próprio Código de Construção. E um contractor, né, o chefe de obras, não bate um martelo, não prega um prego na parede. Ele só é uma pessoa que tem uma licença e é necessário essa licença para conseguir
construir no estado da Flórida. Então, você quer construir hoje um restaurante brasileiro, o corretor que te auxiliou não sabe o que ele está fazendo, então ele virou e falou, vai que dá. Né? Ele foi lá, alugou o imóvel, negociou os termos do imóvel, te colocou num contrato de 10 anos, porque os contratos lá são de 3, 5, 7 e 10. Né? Para restaurante, a gente sempre tenta negociar o máximo possível, isso daí é para proteger o investidor, né? Para proteger o empresário, porque você está colocando dinheiro no imóvel, você está reformando aquele imóvel para acomodar o seu business, você vai começar a fazer um marketing para aquela localização. Você quer ter certeza que você vai estar pelo menos 10 anos ali sem precisar se preocupar com o acréscimo no valor do aluguel. Né? Porque em troca de contrato, você fica à mercê do proprietário do imóvel para ele aumentar o valor do aluguel quanto quer. Né? Então, ele te colocou aí num contrato de 10 anos e falou, vai com Deus. Daí estou eu com um imóvel, né, na mão e vou lá na prefeitura, porque o Habite-se, né, o certificado de ocupação, para eu tirar a minha licença operacional, eu preciso de um certificado de ocupação. E o certificado de ocupação diz que aquele imóvel está de acordo com o Código de Construção atual. E eu gosto de ressaltar o atual, porque, por exemplo, a gente abriu a Sodier do Metroeste, a gente alugou um espaço que era um café anteriormente, exatamente a mesma atividade. Mas porque aquele espaço estava fechado por 6 meses, o Código de Construção ele mudou em 2014 e hoje o imóvel ele exige os restaurantes independente da ocupação mínima. Antigamente você tinha uma ocupação mínima. Então, se você tivesse menos de 15 mesas, você podia passar com banheiro unissex. Hoje, se você tem uma ocupação mínima, uma ocupação mínima de 35 pessoas, contando os seus funcionários, você tem que ter 2 banheiros. 2 banheiros são 2 banheiros ADA. ADA são banheiros com acessibilidade. Isso significa que um banheiro tem que ter um espaço onde uma cadeira de roda pode fazer um 360, o que significa que é um banheiro de 7 pés por 7 pés. São 700 por 700, são mais ou menos uns 14 metros quadrados de banheiro. Então, se você tem uma loja, né, ou um restaurante com 15 assentos, que tem aí 100 metros quadrados, você tem que se virar para achar espaço para incluir um segundo banheiro, porque unissex hoje não é mais permitido. E tudo isso daí é sua responsabilidade, não é responsabilidade do proprietário. Porque todo aluguel comercial nos Estados Unidos, ele é tido como shell condition, que a gente chama, que é condição de casco. Então, eles alugam sempre o oco. Se tiver alguma reforma lá dentro, se tiver alguma coisa que te serve, maravilha. Se não tiver, quem tem que reformar é você. Então, o custo de se montar um banheiro hoje são $20 mil. Por quê? Porque eu tenho que mexer com elétrica, tenho que mexer com hidráulica, tenho que mexer com mecânico, né? Porque tudo lá é ar-condicionado e cada plano desses tem que ser assinado por um eletricista, por um encanador, por um engenheiro mecânico, depois ele é assinado por um arquiteto, esse plano ele é submetido para o condado ele avalia, analisa, aprova, a partir dessa aprovação do plano, a gente começa a construção. E a construção, te dizer uma coisa, tem que ser exatamente igual o plano. Né? Exatamente igual. Eu tive acabei de entregar um restaurante agora, dominicano, foi um conceito dominicano, da República Dominicana, que a gente abriu, 350 assentos. Ele era um restaurante de café da manhã antes, um Perkins, e tecnicamente, a reforma que a gente tinha que fazer era só montar um bar, fazer a parte cosmética de decoração. Ficou incrível quando vocês forem para Orlando, vai no Saroma. E como o restaurante já estava fechado há algum tempo, a gente teve que submeter todos os planos para análise de novo. Então, é plano completo, né? Os planos, eles são, quando você faz um plano de construção, você tem o Life Safety Plan, que é o plano de segurança e rota de incêndio que você manda para o Corpo de Bombeiros.
né? Ali eles vão ver a posição das cadeiras, o número de cadeiras, a distância entre as cadeiras, se um cadeirante pode passar pelos corredores, né, entre as mesas. Ele leva em consideração o número de pessoas que vão ocupar o local. De acordo com o número de pessoas, o número de toaletes que você tem que ter dentro do banheiro, né? Tudo isso daí é mandado para análise para o condado. Daí o condado ele destrincha esse plano de construção. Então, o departamento de elétrica ele lida com a elétrica, o departamento de plumbing ele lida com a parte de encanamento, ar-condicionado é a distribuição de ar. A distribuição de ar ele leva em consideração absolutamente tudo. Onde estão seus equipamentos, tem que ter um cálculo de ar diferente, tem que ter uma distribuição de ar em um duto, o tamanho de um duto específico. Onde tem área de clientes, tem que ser de uma outra forma. Então, a gente manda esse plano para o condado. Geralmente demora uns 45 dias, pelo menos, se não tiver comentários, o que sempre tem, né, para eles te darem uma aprovação para você começar a construir. A partir do momento que você tem um plano o plano de construção está aprovado pelo condado, ele te dá uma permissão para começar a construir. Se você bateu um martelo naquele projeto sem a permissão do condado, o contractor, que é o profissional responsável por essa construção, ele é multado. Isso daí é importantíssimo ressaltar, porque uma das coisas que sempre acontece, né, para contractor que está desesperado para pegar projeto, né, às vezes eles vão te orçar um projeto sem ter o plano aprovado. Se isso acontecer, desconfia. Não sabe o que está fazendo, porque nenhum contractor que se preze, ele vai te dar um orçamento de um projeto sem um plano aprovado. Porque eu não sei o que eu vou construir, porque o que eu vou construir não depende de mim. Depende do condado. O condado, a gente teve a gente falhou numa inspeção de hidráulica, porque em um dos banheiros a gente colocou uma privada de 16 polegadas de altura, quando ela tem que ter 17,5. O inspetor da cidade, ele veio com uma trena. Ele mediu, ele falou, essa não é a privada certa. Troca. Daí, quando você falha numa inspeção, você é multado. Você recebe, não é uma multa, né? Você paga por uma reinspeção, que é $150, e você tem que agendar no condado para ele voltar e reinspecionar. Então, cada inspeção que você falha é 1,5 semanas que você perde. Então, contratando a pessoa errada para construir o seu projeto, vai fazer o seu projeto ir de 4 meses para quase 1 ano. Né? Porque também existe, como contractor, o nosso trabalho, né, quando você assume a posição de mestre de obra, é conseguir agendar e encaixar todos os profissionais que vão fazer o trabalho. E todo mundo ali é profissional. Não existe o seu Zé Pedreiro, né, que é aquele que faz o encanamento, a elétrica, a hidráulica, sobe sua parede, corta, bota piso, cada profissional tem a sua licença e só um profissional licenciado que pode fazer aquele trabalho. Né? Muitas vezes a gente tenta fazer coisas sem o plano de construção. Eu já vi isso acontecendo demais, né? E daí chega no final da construção, eu vou chamar a inspeção do Corpo de Bombeiros para vir inspecionar. Se ele encontrar uma parede que não está no plano do espaço, ele manda você revisar o projeto inteiro e você começa do zero. Né? O que acontece lá, informação é poder. Sempre vou dizer isso, né? Informação é poder. Todos os espaços, desde a sua construção, têm os seus planos submetidos no condado. Então, quem construiu tem o plano de construção, está lá e é dado público. A primeira coisa que eu faço como corretor, né, quando eu vou pegar um espaço para um cliente, é ir na prefeitura e puxar os planos de construções mais recentes. Dali, eu já sei se alguém mexeu no espaço sem
comunicar a prefeitura. Porque se alguém mexeu no espaço sem comunicar a prefeitura, e muitas vezes não comunica nem o proprietário, eu sei que a bucha é minha e do meu cliente. Porque quando eu pedir o alvará de funcionamento, é que eles vão inspecionar de novo. Porque eu posso pedir o alvará de funcionamento e depois começar a fazer uma reforminha ou outra ali, no período de 7 anos, montar um banheirinho no fundo, fazer uma salinha a mais para colocar produtos, enfim, né? Fazer uma DMzinha. Isso daí eu vou fazer. Quando eu sair do espaço, a bucha é do próximo que entra, porque o próximo que entra vai ser inspecionado, e se essas alterações não tiverem constando no condado, eles vão notificar e pedir que você ressubmeta os planos de construção. Daí você tem que contratar um arquiteto, tem que submeter, pelo fato de você ter submetido alguma coisa que não está não está dentro da prefeitura, eles ficam amargos sobre isso e vão te dar uma lição de moral. Vão mandar o pior inspetor que tem, ou o melhor, né? O melhor é sempre o pior para a gente, inspetor para inspecionar, enquanto não tiver absolutamente tudo de acordo com o Código de Construção, eles não te deixam avançar. Mas, então, aluguei o espaço, está pronto para começar, está de acordo com o que eu quero. Então, eu tenho que refazer um novo plano e apresentar antes de abrir para evitar esses problemas. É isso? Exato. Ou o general contractor vai lá e dá uma olhada e fala, isso aqui não vai passar hoje, nós temos que redesenhar e levar para aprovação. Bem, se o espaço ele tiver fechado há menos de 6 meses, você pode montar um formulário, você pode preencher um formulário na prefeitura chamado mudança de proprietário para a mesma atividade. A prefeitura vai mandar um inspetor. Se o espaço tiver de acordo com o Código de Construção atual, você pode operar ali. A questão é, lembre que eu falei que os contratos são geralmente de 10 anos. Né? Então, o inquilino que ficou lá anteriormente, ele ficou por 10 anos. O código mudou pelo menos 4 vezes nos últimos 10 anos. Então, a possibilidade desse imóvel estar de acordo com o código atual é quase nenhuma. Perfeito. E depois que eu abri, eu já estou tocando meu negócio há 5 anos, não vai mais nenhum inspetor lá me aborrecer para ver se está tudo de acordo? Não, você está grandfathered, né, que eles chamam. Então, você está protegido. Você não precisa, toda vez que o código mudar, você não precisa alterar o seu imóvel para atualizar de acordo com o Código de Construção. Isso não acontece. Então, se você tiver nesse mesmo imóvel por 25 anos, a prefeitura não vai te incomodar estruturalmente, porque você está protegido. Mas o próximo que entrar é quem vai ter que atualizar tudo e colocar de acordo com o novo Código de Construção. Por isso que é tão importante você entender quem são os profissionais que vão te ajudar. Por quê? Quando você entende de construção, como eu entendo de construção, eu fiz o curso de contractor, não tirei a licença porque não é meu objetivo construir, mas eu fiz o curso porque eu queria entender as nuances, né, estruturais para poder atender melhor o meu cliente. Hoje, eu consigo usar essa ferramenta, né, olhar um imóvel e consigo negociar com o proprietário antes da assinatura do contrato. Eu viro para o proprietário e falo, olha, esse banheiro está muito pequeno, vou ter que gastar 15 mil aqui, vou ter que gastar 20 mil ali, vou ter que mudar esse ar-condicionado, porque esse ar-condicionado não vai comportar o número de equipamentos que eu estou trazendo. Então, estou vendo que eu vou colocar aqui $100 mil de estrutura, de benefícios no seu imóvel. A gente chama isso de improvement. Então, eu preciso ou de um crédito, que você me dê dinheiro para eu fazer essa reforma, ou eu preciso de uma carência. Geralmente o dinheiro não vem, mas a carência adicional geralmente vem. Eu já consegui para o Sahoma, que foi o restaurante dominicano, o último que a gente abriu, a gente conseguiu 9 meses de carência, né, num aluguel de $14 mil por mês. Então, isso daí são cento e alguns poucos mil dólares que o cliente teve para conseguir fazer esses benefícios no imóvel. E isso daí é muito normal. Né? E o proprietário, geralmente, ele é bem leniente, porque ele sabe que isso daí vai aumentar o valor do imóvel dele. Então, se eu sei negociar e eu consigo negociar para o meu cliente,
isso é sempre um benefício para você. Agora, o corretor que não tem esse conhecimento, né, e não antecipa esses problemas, uma vez que você assinou o contrato, deu o depósito calção, proprietário nenhum vai te dar R$1, se depois de 2 meses você achar que você descobrir que vai levar mais 6 para você abrir o seu negócio. Aí já não é mais problema dele. Né? Tudo que é negociado pré-contrato é muito mais fácil de conseguir do que pós-contrato. Lucas, só uma perguntinha. Nós falamos de restaurante, mas aquela pessoa que quer abrir uma clínica ou um salão de beleza, eu acredito que as regras são as mesmas. As regras são absolutamente as mesmas. Né? Você tem a regra de zoning, né, que é zonificação, a coisa mais importante, né, porque alugar, todo mundo vai alugar. O proprietário, dependendo do tanto que ele quer alugar o imóvel, se você... vou construir um consultório médico aqui. Posso, numa área que tem bastante tráfego de pessoas. Acontece que essa área é uma área de retail. Né? Isso aconteceu com o MedSpa lá no shopping da Metro Oeste. O shopping da Metro Oeste ele tem uma zonificação pelo condado, que é só retail, que é só loja. Né? Como ele queria porta para a rua, para ter tráfego, ele queria alugar naquele espaço. Eu falei não. Ele pegou outro corretor e alugou no mesmo espaço, porque o outro corretor deu a resposta que ele queria. Isso vem uma frase que eu levo muito comigo, né? Quando o que você quer é impossível, só quem te agrada são os mentirosos. Né? E assim foi. Ele alugou o espaço, assinou o contrato, deu o depósito, contratou o arquiteto para fazer os planos de reforma, mandou para o condado voltou e falou, essa área... a prefeitura não permite que seja consultório médico. Você pode ter consultório, escritório de contabilidade, E muitas vezes, né, a gente acha que é frescura do proprietário, né, não autorizar consultório médico. Ele fala, não, mas eu não sou médico, eu só faço um botoxinho. Então, na verdade, é tecnicamente um escritório, que eu não faço cirurgia dentro do espaço, então... dá para passar como escritório. Daí eu vou lá e falo para o proprietário que é um escritório. Então, nós sabemos que lá nos Estados Unidos, sempre que for a área for construção, tem que ter um olho bem clínico, contar com um profissional da sua qualidade, para que possa ser o olho do seu cliente. Porque nós, como cliente, eu quero fazer isso, até mesmo na nossa casa, quando se vai fazer uma reforma, depende do que você vai fazer, você precisa do general contractor, que eu acredito que no Brasil chama empreiteiro, que é responsável pela obra. E tem que ser aprovado pela prefeitura, senão o seu plano de reforma, de melhoramento não vai acontecer. Não, porque se você não mandar os planos para a prefeitura, você não consegue o alvará de funcionamento em nome da sua empresa. Se você não conseguiu o alvará de funcionamento em nome da sua empresa, você não consegue a sua licença de ocupação pelo DBPR. Se o DBPR não te dá a licença de ocupação, você não tem um negócio. Né, você não consegue fazer absolutamente nada. Por exemplo, num restaurante, para eu pedir um ponto de venda, para eu conseguir passar cartão de crédito, eles exigem a minha licença de operação. Né? Os inspetores do condado passam todos os dias, né, pelos estabelecimentos da área. Se a sua licença não estiver visível na porta de entrada do seu negócio, você é multado. Você é multado. Sua porta é fechada na hora, né? O inspetor ele passa um cadeado ali, enquanto você não resolver essa pendência, você não pode operar. Daí você está, como profissional, tentando correr atrás do prejuízo. Esse é um processo que eu já falei, só de análise de construção, 60, 45, 60 dias, para você conseguir, de fato, né, colocar esse negócio para funcionar de novo, você tem 4, 5 meses. E são 4, 5 meses de porta fechada, pagando aluguel, porque o proprietário não tem nada a ver com isso. Né? E é assim que muitos quebram. Nós falamos em aluguel, mas agora, e aquela pessoa que fala assim, eu quero comprar um ponto comercial? Você assessora também nessa parte da compra do imóvel comercial? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem o Dr. Tiago, aí, o médico das celebridades, é meu cliente. Ele tem um escritório em Miami. A gente acabou de fechar um escritório no Inspiration, ali em Ocoee. Conheço. E ele preferiu comprar do que alugar.
Claro que com a compra você tem aí a valorização do imóvel, você tem mais abertura para fazer o que você quer com o imóvel, sempre dentro do Código de Construção, porque, claro, né, ele também está passivo de todas as regras do Código de Construção da Flórida. Até mesmo porque o construtor, ele constrói uma parte comercial, mas ali pode ser um salão de beleza, como pode ser um escritório de contabilidade, alguma coisa assim. Então, essa pessoa, ela também tem que, vamos colocar assim, arrumar esse ambiente de acordo com os serviços dela. Sim. Então, também vai precisar, após a construção, para ele começar a operar, ele vai precisar de um permit também? Exatamente a mesma coisa acontece. Uma vez que ele receber a escritura do imóvel dele, né, que vai ser uma escritura no casco, um imóvel no casco, ele vai fazer os planos de reforma, submeter pelo condado e fazer todo o processo. No caso do Tiago, que foi uma negociação com o construtor, né, o construtor ele já vai fazer toda a construção estrutural dentro do imóvel. Então, já vai repartir as salas, já vai fazer a parte hidráulica, porque daí tudo sai dentro de um alvará só, para ele não precisar lidar com a parte estrutural. Ele fica só com a parte cosmética, que não exige licença. Porque ele já decidiu, vou tocar esse negócio, o construtor já fez o desenho para ele, então, me parece que sai até mais econômico. Ou melhor, talvez não mais econômico, mas sai... Você não precisa ter essa dor de cabeça de ir atrás de nova permissão. Sim. E outra, saiu muito mais vantajoso para ele financeiramente comprar, acredite ou não, do que alugar um espaço. Porque hoje o Tiago está fazendo financiamento, ele está falando com você também, né? Tiago está fazendo... Todo mundo faz financiamento com a Simone, faça esse financiamento com a Simone. O Tiago está fazendo o financiamento dele, ele está pagando 25% de entrada, né, nesse imóvel, o resto financiando ao longo de 30 anos. Como com essas negociações estruturais, né, que a gente teve com o builder, o valor que ele está pagando de entrada é menor do que ele usaria para reformar o imóvel dos outros. Exatamente. Né? E o que ele está pagando de prestação, com 25% de entrada, é menor do que ele pagaria no aluguel de um outro espaço equivalente. Exatamente. Por isso que quando a pessoa já está capitalizada, comprar o seu próprio espaço é sempre mais vantajoso. Exatamente. E todo profissional que vai abrir um negócio nos Estados Unidos está capitalizado, né? E daí é uma questão, é um jogo de números. É uma questão da gente sentar, analisar onde você está, analisar qual é o seu budget e definir sempre qual é a melhor opção para você. Colocar na mesa, virar e falar, Marcelo, estamos prontos para abrir o seu escritório aqui, uma reforma vai te custar 150 mil, com 150 mil você pode dar uma entrada de 20% num espaço de 500 mil, a gente negocia algumas alterações com o comprador, alguns créditos, com o vendedor, alguns créditos para a reforma, a gente faz a reforma desse imóvel, esse imóvel ele é seu. Se algum dia você quiser relocar, você pode sublocar esse imóvel e ainda ter algum lucro, ou você pode vender esse imóvel e ter o seu dinheiro de volta. Quando você está reformando o imóvel de outro, no minuto que você deixar aquele imóvel, toda a parte estrutural ela fica no imóvel, ela é herdada pelo imóvel e o proprietário não vai te dar nenhum reembolso por isso. Muito obrigada, bastante informação. E aqueles que têm um projeto em mente, está aqui Lucas Martins, consultor de negócios e corretor de negócios imobiliários. Obrigado. Agora é o próximo. Gente, eu juro que eu já vou embora, viu? Acho que esse é o último assunto. Tem mais assunto com você? Porque se a gente ficar aqui, a gente conversa o dia inteiro. Eu conheço a Simone Negri, hoje agente de financiamento, uma das melhores no estado da Flórida. Um prazer imenso dividir o palco com ela já. Minha amiga, 21 anos de perrengues na América. É que a gente veio do berçário, né? Vamos deixar claro. Simone, a gente já foi de trabalhar em hotel para Simone trabalhar em banco, seguir carreira bancária. Então, a Simone ela era a Simone do SunTrust, que abria a conta dos nossos clientes no SunTrust. Depois, ela virou a Simone do Regions,
que abria... Daí a gente mudou todos os clientes do SunTrust para o Regions. E vice-versa. Depois ela abandonou a gente no banco e começou no financiamento. E hoje ela faz financiamento para todo mundo, até para gente ruim que nem eu, né? Até o meu, até comigo ela brigou. É que na área do financiamento, né, Lucas, a gente via que muitos clientes, né, principalmente os clientes estrangeiros, eles tinham essa necessidade. Então, falar com uma pessoa que fala o seu idioma, que já tem um conhecimento, fica mais fácil, né? Pegando o gancho aí na construção, como você sabe, nós fazemos o financiamento de construção, então isso ajuda muito os clientes, tanto os clientes que estão lá, os clientes americanos, mas principalmente o cliente que vem de fora, que está residindo ou que mora em outro país e que vem, que quer investir, porque você tem aquele que quer montar o seu próprio negócio e aquele que quer comprar um espaço, seja comercial ou residencial, para que ele possa alugar. Né? São investimentos diferentes. Então, nós, como toda a documentação que você falou para o cliente, nós pedimos toda essa documentação na hora de fazer o financiamento. Né? É lógico, olhar o poder aquisitivo da pessoa para fazer os pagamentos, se for um imóvel comercial, que nós chamamos que vai ser owner occupied, que nada mais é que você vai, não é que você vai residir ali, mas você vai ocupar aquele espaço e vai desenvolver o seu próprio negócio. Né? Aí a gente pede uma projeção também, né, do banco, uma projeção de hoje, como que vai ser nos próximos 2 anos. Né? E, lógico, você quer sempre ver uma ascensão. Então, esse documento também, na hora do financiamento, o banco vai pedir. E, por falar em financiamento, alguém fez alguma pergunta sobre financiamento que eu falei que a Simone ia responder. Você pode refazer a sua pergunta, por favor? Olá, Simone, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Jorge. A pergunta original era que, para quem está no Brasil, que quer comprar um imóvel lá e fazer o financiamento, qual seria a burocracia, mais ou menos, para esse processo, né? A dificuldade, a facilidade para isso? Olha, hoje o processo está muito fácil. Para quem está num outro país, acredite você ou não, mas a documentação seria o seu passaporte, o seu visto, o seu extrato bancário. Os bancos vão exigir 60 dias de extrato bancário para provar que o dinheiro já estava na conta ali. Caso entrou recentemente, antes de 60 dias, a gente vai pedir um comprovante de onde veio. Tá? Então, somente com esses documentos, você já consegue fazer o financiamento de uma casa, por exemplo. Tá? Hoje, o financiamento, os bancos vão exigir 30% do valor do imóvel. Tá? Então, é bem simples mesmo. Existe uma outra plataforma, né, que não seria mais difícil, mas exigiria um pouquinho mais de documento. Então, seria os documentos que eu já mencionei, passaporte, visto, o extrato bancário e uma carta do contador para mostrar o seu rendimento nos últimos 2 anos. Tá? Então, é bem simples assim. Muito mais fácil do que para um residente lá dos Estados Unidos. Vou aproveitar esse momento que vocês estão respondendo as perguntas. Eu tenho 3 perguntinhas do YouTube para vocês, tá bom? De quem está acompanhando pela live. O Marcelo de Carvalho Gadelha pergunta: é possível anunciar um imóvel brasileiro no mercado americano? Ótima pergunta. Na plataforma na plataforma que a gente usa, a plataforma padrão, que é o MLS, Multiple Listing System, que é a plataforma que a gente utiliza para ofertar imóveis, não é possível. Né? Essa plataforma ela é só regional. Você tem que fazer parte da organização regional, a gente faz parte do ORA, que é Orlando Regional Realtor Association, e a gente só tem acesso aos imóveis naquela região. Eu, como corretor licenciado, por exemplo, eu posso vender em qualquer lugar do estado da Flórida. Mas se eu quiser ter acesso aos imóveis de Miami, eu tenho que fazer parte da Associação de Miami para ter essa plataforma. Então, os imóveis, né, que a gente oferta, eles são só na nossa área de atuação. Tendo dito isso, né, como a gente
trabalha com outros métodos para oferta de imóveis, se tiver algum corretor que tem o alcance de investidor e quer colocar nas suas plataformas pessoais, colocar no seu próprio website, colocar no seu Instagram, no seu Facebook, o que seja, né, para ofertar fora do sistema, nada impede, né? E a gente, por lei, né, a gente pode fazer parcerias entre corretores. Então, não só os corretores daqui, quem é corretor pode oferecer imóvel, fazer parceria com o corretor local para vender o imóvel nos Estados Unidos, e a gente, como corretor, pode fazer parceria com o corretor local para vender um imóvel no Brasil. Então, se eu tiver um investidor lá que quer comprar um imóvel aqui, eu vou contactar um corretor daqui que seja licenciado para fazer essa transação aqui, fazer um contrato de parceria, iniciar o processo lá onde eu posso, até onde eu posso, passar esse cliente para o profissional aqui que vai executar a venda quando chegar aqui. Tá bem, Luca, muito obrigada. O Marcelo perguntou também, uma reforma feita em uma casa pode ser usada para aumentar o valor da casa? Claro, claro. Absolutamente tudo que você coloca no imóvel, ele é avaliado. Algumas coisas têm um score, uma pontuação menor que outras, né? Então, a gente nunca recomenda o cliente colocar muitos itens de luxo num imóvel, dependendo da área. Para você ter uma ideia, mesmo quando você compra um imóvel na planta, né? Um imóvel na planta nos Estados Unidos, para você ter o Habite, é diferente daqui. Aqui você pode pegar um apartamento com parede, sem piso, sem nada, conseguiu o Habite, você vai lá e termina de fazer os seus cosméticos, né? Nos Estados Unidos, para um imóvel ter o certificado de ocupação, ele tem que estar totalmente completo, inclusive com armário de cozinha, porque tudo que é preso na parede é considerado parte do imóvel. Então, a sua cozinha planejada, a sua geladeira, seu micro-ondas, o granito da cozinha, tudo isso daí tem que estar no imóvel. As construtoras hoje, elas colocam um limite no número de upgrades que você pode escolher, porque eles sabem que se você colocar demais, o banco não avalia. A casa sai do valor do mercado e você só consegue vender esse imóvel para um comprador que compra em dinheiro. Porque o comprador que compra financiado, o banco não avalia no valor de tudo que você gastou. Muito obrigada novamente, Luca. A última pergunta feita na nossa transmissão foi da Simone Vale. Ela pergunta, é viável abrir uma loja de acabamentos, tipo porcelanato, louças e metais de marca brasileira nos Estados Unidos? Ótima pergunta. E a resposta é sim. Eu diria que sim. A gente é muito específico. O nosso gosto de arquitetura, o gosto de design do brasileiro é muito específico. O americano fica maravilhado, mas ele não é a parte dele. Eu tenho um amigo e parceiro de trabalho incrível, que é o Rafael, da Penini Cabinets. Ele é de Santa Catarina. E ele só leva armário de cozinha e móveis planejados para os Estados Unidos. Ele já começou a abrir franquia. Eu trabalhei na estruturação da franquia dele também. Ele franquia hoje as lojas pelos Estados Unidos inteiro, pelo sucesso que ele está fazendo com os armários, que é muito diferente do que se encontra nos Estados Unidos. Isso daí é uma vantagem muito grande. Então, se você tiver um produto, né, que atenda um nicho de mercado e que é diferente do que se tem oferecido, acho que dependendo de como você implementa esse negócio, pode ser um negócio de sucesso, sim. Uma das coisas que brasileiro faz muito nos Estados Unidos e ganha bastante é com mármore e granito também, né? O nosso granito aqui, a nossa exportação de granito, o tipo de granito que se tem no Brasil é muito único, né? Então, tem muita gente que importa granito do Espírito Santo e faz muitos bons negócios lá nos Estados Unidos. Mais alguma pergunta? Oi, então, não tenho pergunta, mas eu queria agradecer a Simone, porque eu vou bater um papo com você e Luca. Tá, e ótimo. Agradecer também aí, uma salva de palmas para eles.